Hoje eu vou fazer uma receita de enroladinho de salsicha. Mas Yara, aqui na escola de doce você vai me perguntar. Mas eu quis aproveitar que a gente está na época de festa junina para te dar essa opção para você vender nessa época do ano. Você pode criar uma caixa ou uma tábua com várias coisinhas de festa junina e incluir esse enroladinho de salsicha que vai ficar, ó, mara, e é muito lucrativo. Esse enroladinho ele rende muito, você vai ver que só com 350 gramas de farinha, que eu vou mostrar lá na receita, a gente vai conseguir fazer até 36 pãezinhos, né? Então, se você for fazer para vender, o custo dele é bem baixinho e no final do vídeo eu vou te falar, né, quanto que deu meu custo, por quanto você pode vender e outras dicas. Aqui eu vou te passar a receita em medidas padrão e também eu vou te passar medidas em grama, que eu acho bem melhor você seguir caso você esteja pensando em fazer para vender. Porque fica muito mais preciso, né? E as chances do seu pãozinho, do seu enroladinho sair igual ao meu vão ser bem maiores. E mais ainda, quando você for fazer para vender, o seu pãozinho vai ficar padronizado, sempre vai sair igualzinho. Então é muito importante que você tenha uma balança. Dito tudo isso, vamos começar a nossa receita colocando numa tigela 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo ou 350 gramas. Depois, 5 gramas de fermento biológico seco ou meia colher de sopa. Não é aquele fermento de bolo, né? O fermento químico, é o fermento biológico seco que vende em pacotinho, mas se você quiser, você também pode usar aquele fresco que vende em tabletinho. Aí você usa 15 gramas desse fermento, tá? Que é aquele que vende na geladeira do supermercado. Aí eu vou colocar 1,5 colheres de sopa de açúcar, ou então 20 gramas, e 1 colher de chá de sal, ou então 5 gramas, e misturar todos esses ingredientes secos. Misturado, agora eu vou colocar 1 xícara de chá de água, ou 210 ml, em temperatura ambiente mesmo. Misturo um pouquinho para dar uma incorporada e depois eu já adiciono 1,5 colher de sopa de óleo, ou então 16 gramas. Agora sim, eu misturo um pouquinho com a colher mesmo, só para incorporar melhor os ingredientes, mas logo eu já vou começar a sovar com a mão mesmo e colocar no balcão. Uma dica aqui é você usar uma mão só para sovar, tá? Porque aí você fica com uma das mãos limpas para segurar a tigela e a outra você sova, porque se no meio do caminho você precisar ou adicionar mais farinha ou pegar alguma outra coisa, você tem uma mão livre para fazer isso, tá? Então, a princípio não coloca as duas mãos na tigela não, isso é só uma dica para te ajudar. Aí, quando você tiver uma bolinha de massa já meio formada, é hora de colocar no balcão. E aí você vai ter que usar as duas mãos mesmo e você vai ter que fazer esse movimento que eu tô fazendo aqui para sovar. Com o final da palma da mão arrastando a massa para frente e depois virando para fazer o mesmo movimento. Então, junta a massa numa bolinha, arrasta para frente, junta de novo, vira a bolinha e arrasta de novo. E você vai ter que fazer isso por uns 10 minutos sem parar, tá? Você vai notar que no começo ela gruda bastante na mão, mas quanto mais você sovar a massa, mais lisinha ela vai ficando, porque você está desenvolvendo esse glúten da massa, né? E aí depois desses 10 minutos ela vai parar de grudar na sua mão. Se depois de 10 minutos ela não parar de grudar, você pode polvilhar um pouquinho mais de farinha nela, porque para qualquer receita de pão, né, a marca da farinha vai influenciar muito a quantidade que você vai usar na sua receita, assim também como a umidade do ar de onde você estiver, o clima da sua região. Então, se estiver mais seco, se estiver mais úmido, vai influenciar. E aí pode ser que você precise de adicionar mais farinha mesmo, tá bom? Se você quiser, você pode fazer esse mesmo processo numa batedeira com um gancho, porque realmente ficar sovando lá por 10 minutos é um trabalho bem físico, né? Então você pode usar a batedeira usando o gancho na velocidade média, que vai ficar ótimo também, tá? Aí, quando a sua massa estiver bem lisinha, você pode até testar se já tá boa abrindo como eu tô fazendo aqui. Se ela não rasgar com facilidade, significa que tá no jeito. Perfeito então. Massa sovada, agora eu vou pegar uma tigela, pingar um pouquinho de óleo, colocar a massa ali dentro e cobrir com plástico filme. Aí a gente vai deixar crescer por cerca de 1 hora ou até dobrar de volume, tá? Também vai depender da temperatura e do clima de onde você estiver.
Quanto mais quente, mais rápido vai crescer. Quanto mais frio, mais devagar, mas toma aí como referência ela ter dobrado de volume, tá bom? Enquanto a massa cresce, você já pode ir preparando as suas salsichas. Para essa receita, eu usei 18 salsichas porque a gente vai cortar ela no meio e depois vai dar 36, né? Para dar 36 enroladinhos. Então, é só colocar elas para cozinhar por uns 5 minutinhos depois de ferver e aí ela vai estar ótima. Eu gosto de cozinhar mesmo depois ela indo pro forno, depois ela vai assar, tudo bem, mas eu prefiro, porque eu acho que assim a gente dá uma hidratada nela, né? Senão quando você manda para o forno direto, crua, sem ter cozido antes, ela pode dar aquela ressecada, né? Feito isso, então, escorre as salsichas e deixa esfriar. Aí eu vou untar minha bancada com óleo para poder abrir a minha massa. E antes de abrir, eu vou fazer um rolinho para dividir a massa em 3 porções, porque como ela rende muito, não dá para abrir ela toda de uma vez. Então, fazer dessa forma para ficar mais fácil de abrir. Vou separar uma das bolinhas de lado e as outras você pode cobrir com plástico filme e dependendo da capacidade do seu forno, por exemplo, se de repente não vão caber as 3 assadeiras que eu vou mostrar já já, você pode levar essas outras 2 bolinhas para a geladeira cobertinha com plástico para retardar essa fermentação, especialmente se tiver muito calor na sua região, tá? E aí você vai tirando da geladeira e abrindo essa massa conforme o seu forno vai sendo liberado. Tá? Ou então conforme uma tá assando, aí você já vai abrindo outra massa e aí você vai criando esse flow, tá bom? Bom, eu vou abrir a primeira bolinha agora com um rolo, assim, e vou fazer o possível para deixar em uma forma de quadrado. A partir desse quadrado eu vou começar a cortar de metade em metade, que nem você tá vendo aqui, até eu formar umas 12 tirinhas. Cada uma dessas tirinhas vai ser um pãozinho. Aí eu vou pegar a minha salsicha, que eu já cortei ao meio, e um detalhe que eu não falei antes é que foi na hora de cozinhar a salsicha, eu fiz esse vinco assim no sentido longitudinal, que é para evitar que ela estoure no forno, tá? Então você pode fazer esse vinco também. Você pode fazer até antes de cozinhar se você quiser. Então, pega a assadeira, que eu também untei ou com manteiga ou com óleo, e aí você começa a enrolar os pãezinhos. E antes de você começar a enrolar os pãezinhos, já vai ligando o seu forno, tá? Que vai precisar estar pré-aquecido a 180 graus ou um forno médio. Uma dica aqui é você ir passando a tirinha e apertando conforme você enrola, para não deixar nenhum espacinho, nenhum buraco e também para colar bem. Senão, depois, quando ela for assar, ele vai abrir, né? Vai descolar essa tirinha e aí vai ficar um buraco ou a salsicha vai ficar solta ali dentro do pãozinho e vai cair do pão, tá? Então faz dessa forma. Agora, depois de enrolar todos os pãezinhos, a gente vai deixar crescer mais uns 20, 25 minutos, ou quando você vê que ela já deu aquela inchadinha, né? Se você quiser congelar, aí você não vai deixar eles crescerem agora, tá? É agora, nessa etapa, antes desse próximo crescimento, tá? Que você vai levar ela para o freezer. E aí, quando você quiser assar, você deixa descongelar em geladeira, e aí sim, quando tiver descongelado, você tira da geladeira e deixa crescer esses 20 minutos, 25 minutos antes de assar, tá bom? Talvez por estar gelado um pouquinho mais, mas aí você vai controlando conforme você vai vendo, né, que ela tá ficando mais inchadinha. Congelado ele vai durar uns 60 dias no freezer, tá? Eu sei que vocês vão perguntar, então já fica aqui a informação. Cresceu, aí você pode pincelar com uma gema mais uma colher de sopa de água, que você vai misturar bem, e aí é só passar nos enroladinhos com um pincel.
Tudo pincelado, agora a gente só vai levar para o forno, que está pré-aquecido a 180 graus, lembra? E deixa assar por cerca de 20 a 25 minutos, que é quando você vê que está ficando douradinho em cima. E enquanto assa, já vai passando o café, porque aí é só servir e comer bem quentinho. Deixa eu te mostrar como essa massa fica macia e fininha, não fica aquele enroladinho maçudo, né? Que tem mais massa do que recheio. Pelo menos essa é a minha preferência, tá? Se você gosta daquele pãozinho, daquele enroladinho com mais massa, aí é só você fazer umas tirinhas mais compridas, porque aí quando você for enrolar, vai ter mais massa do que salsicha, tá? Então vai de gosto. Eu gosto dele bem fininho assim. Vamos então aos custos. Para mim, essa receita custou só R$ 23,37 e rendeu os 36 enroladinhos que eu comentei lá no começo da aula. Ou seja, 65 centavos por unidade. Olha só como o custo é bem baixinho mesmo. Agora você tem que adicionar os outros componentes do seu preço, né? Que são os custos fixos, o custo de mão de obra, custo de margem de lucro, né? Porque o que eu passei aqui era o custo de matéria-prima. Mas, só para você ter uma ideia, vender cada pãozinho por uns R$ 2,50 vai ser um ótimo preço. É um valor que as pessoas consideram muito acessível, as pessoas adoram enroladinho de salsicha, né? Então vai ser uma coisa muito fácil de você oferecer e vender. Então o faturamento que você vai ter por cada receita, né? Se você vender a R$ 2,50 os 36 pãezinhos, é de R$ 90 por receita. Então olha que ideia legal. Você pode fazer esse pãozinho para vender então tanto congelado, como eu já te ensinei, como fresquinho, assado na hora, né? Então congelado, como eu te falei, ele dura até 60 dias no freezer. Depois de assado, ele fica por até 4 dias super macio, tá? Mas sempre você procura entregar o mais próximo de quando você assou para o seu cliente, tá? Para lanchinho da tarde, cesta de café da manhã, festa de aniversário, né? Se você tá a fim de montar um kit festa ou até fornecer mesmo um cento para festa de aniversário, coffee break, algum evento, né? E agora, como eu disse, para as festas juninas ou julinas, né? Fazer uma tábua bem legal, onde você compõe com os enroladinhos de salsicha, mais algumas outras coisinhas gostosas, ou uma caixa, né? É uma ótima opção. Tá? E as pessoas adoram. Então é isso, comenta aqui embaixo se você gostou dessa receita, se você vai fazer ela, eu quero muito saber, eu vou ficar muito feliz se você falar que vai fazer ela, e que outra receita que você gostaria de ver aqui. Eu espero muito que você tenha gostado, um beijo, tchau, tchau!